abeliano, simetria espectro. Tá certo. Tá bom. Bom, então, na aula passada, né? Depois de ter feito o teorema de Gold, desculpa, na versão não abeliana, a gente começou a discutir a relação entre simetria e espectro, né? Ao olhar a discussão entre simetria e espectro sob um ponto de vista, né? Que é a relação entre simetria e espectro sob o ponto de vista das propriedades de simetria do estado de mínima energia do sistema de campos. Então, nós temos visto que, se nós temos campos, né, relativísticos de diferentes spin, campo escalar, campo fermiônico, campo vetorial, campo tensorial. Em geral, nós vemos que, por uma questão de isotropia do estado de mínima energia, quer dizer, isotropia do estado, isotropia no sentido espaço-temporal, né? Quer dizer, invariância sobre translações temporais sobre translações espaciais, ou seja, isotropia do estado de mínima energia isotropia e homogeneidade. Vamos colocar essas duas propriedades. O estado fundamental tem que ser, vamos dizer, homogeneidade. A homogeneidade está ligada ao fato do estado fundamental, a derivada espaço-temporal do estado de mínima energia, né, aplicada no estado, né, na configuração, vamos colocar, nem vamos colocar estado, vamos configurar, da configuração. A isotropia, a homogeneidade. Vamos começar pela homogeneidade. A homogeneidade dessa configuração de mínima energia a homogeneidade diz que o estado de mínima energia ele não deve nem depender nem de T nem das coordenadas espaciais, ou seja, ele não tem uma energia intrínseca, né? As suas não uniformidades espaço-temporais. Ou seja, a gente pega a configuração de mínima energia, ela tem a frequência zero, então ela não depende do tempo, e ela tem o comprimento do vetor de onda nulo, ou seja, a configuração não depende das coordenadas espaciais. Então, nós temos uma configuração de mínima energia que seja campo constante no espaço-tempo. Não tem nenhuma flutuação que dê energia. E a isotropia, ela pede que a configuração de mínima energia ela não defina uma direção preferencial no espaço-tempo. Então, a nossa discussão na aula passada foi que, devido à isotropia da configuração de mínima energia, nós podemos ter apenas campos escalares, né? Não triviais, apenas escalares, não nulos. Isso quando é isotropia. Isso é quando é isotropia, porque aí o escalar ele não define uma direção preferencial no espaço, apenas escalares não nulos na configuração Nós estamos preparando isso porque na discussão, quando a gente vai trabalhar uma teoria quântica de campos, a gente vai querer que essa configuração de mínima energia seja aquilo que na teoria quântica representa o estado fundamental do sistema. E aí o sistema vai apresentar flutuações em torno desse estado fundamental. Então o que nós queremos é que o estado fundamental seja isotrópico e homogêneo. Ou seja, ele não tem energia intrínseca associada à variação espaço-temporal e não define uma direção preferencial do espaço-tempo.
Então, na aula passada, nós fechamos essa discussão dizendo que, em geral, se eu pegar um campo escalar, esse φ0 aqui pode representar um campo escalar genérico, a configuração de microenergia deve ser esse campo constante, vamos chamar de V, e tem que ser escalar, ou seja, ele tem spin 0. Por ser escalar, ele não define uma direção preferencial no espaço-tempo. E por ter uma configuração constante, ele não tem energia intrínseca. Esse V a gente chama de V, essa constante V, justamente porque é alusivo, né, ao vácuo. A gente quer que na teoria quântica a configuração de microenergia do sistema clássico venha a ser o vácuo da teoria quântica, o vácuo em torno do qual nós vamos fazer as flutuações. Então esse V aqui claro, se esse campo aqui tiver alguma simetria interna, não necessariamente esse campo aqui precisa ser um campo só. Ele pode ser um main plate. Nós vimos na aula passada, por exemplo, o exemplo do dublete. Nós pegamos uma simetria interna, S2, né? Pegamos, por exemplo, a gente tem um sistema com simetria global, S2, e que a configuração de mínima energia desse sistema seja, vamos dizer que eu tenho um campo escalar, então um dublete de escalares, um dublete Φ1, Φ2, e nós supusemos que esse dublete pode ter uma configuração de mínima energia. Depois nós vamos apresentar o exemplo mais concreto. Uma configuração de mínima energia não trivial. Então, quando nós estamos dizendo que φ0 é igual a V, nós estamos, na verdade, dizendo que eu tenho uma componente Φ1 na configuração de mínima energia e uma componente Φ2 na configuração de mínima energia. Quer dizer, na verdade, esse meu grau, esse meu estado fundamental e esse meu estado de mínima energia também estão dublete, mas são duas constantes, constante e constante, porque eu tenho uma simetria S2 e eu disse que esse escalar estava um dublete. Então, como é que a gente poderia pensar? Como é que seria a densidade de Lagrangiano, né, desse escalar, de um dublete de escalar? Então, nós estamos realizando essa situação. Nós temos um dublete de escalares, e esse dublete de escalares ele está ligado a um Lagrangiano que tem uma simetria S2 global. Então, pelas nossas estudos aí, Lagrangiano, bom candidato a descrever essa situação seria esse Lagrangiano, um Lagrangiano tipo Klein-Bora. Aqui o Demi Dagger, Demi Phi, então isso aqui é um dublete. Então isso aqui está me dando Demi Φ1 estar, Demi Φ1, mais Demi Φ2 estar, Demi Φ2. E aqui nós podemos colocar, né, o potencial. Então isso aqui é a parte cinética. E aqui a parte potencial. Depende desse dublete. Depende do Φ e do Φ. Especificar quem pode ser esse potencial. Então, tomar esse potencial, por ser um dublete, eu posso formar alguma coisa desse tipo. Nós podemos formar aqui esse V como sendo uma constante alfa, Φ Dagger Φ, e aqui uma constante beta, Φ Dagger Φ ao quadrado. Aqui nós colocamos Φ Dagger Φ, porque é um termo quadrático, é um termo que representa o campo livre. E aqui nós estamos representando um termo de interação. Φ Dagger Φ ao quadrado. Então isso aqui é um termo de interação. Nós não podemos colocar nem termo cúbico, porque senão a gente não tem como formar um simplete de S2. Se você quiser colocar alguma coisa desse tipo, Φ Dagger Φ vezes Φ, isso aqui não é um simplete, né? Isso aqui é um vetor coluna. No final do dia, isso aqui é um vetor coluna. Então, o único jeito é que o nosso Lagrangiano dependa sempre dessa combinação. Φ Dagger Φ, isso aqui garante que esse Lagrangiano, essa densidade Lagrangiana, ele é um escalar sobre transformações de S2 globais. Então, lembrando aí das nossas aulas anteriores, quem sabe o Lagrangiano pode tirar o Hamiltoniano, a densidade de energia. Então, só pegar aqui, né? Lembrar que a densidade de energia desse sistema, vou escrever aqui, pega V0, expande isso aqui, né? Nós vamos ter isso aqui. Vamos escrever assim. Nossa densidade de energia, então,
vai ser D0 vai ficar 1 sobre C2, D2, né, dBT, vai ficar φ ponto Dagger, ponto, aí vai ficar aqui mais o gradiente de Dagger escalar, gradiente aqui, né? Quem sabe o lagrangiano tira a energia, né? Tira o problema de Miller, tira a energia. E depois menos, aí mais esse potencial, então mais alfa, Dagger aqui, mais delta, Dagger φ ao quadrado. Esse pedaço aqui, né, quártico no potencial quártico, é o potencial quártico no campo escalar, é o que nós comumente nos definimos como o potencial de Higgs. É o potencial de Higgs, o modelo padrão, ele é quártico dos campos escalares. O fato de ter potência quártica no campo escalar é um fato ligado à teoria quântica de campos, porque se sabe que uma teoria dita renormalizável para campos escalares em 4 dimensões, espaço-temporais, ela precisa de um potencial quártico. Então vamos colocar esse termo quártico aqui, né, a justificativa não vem tanto da teoria clássica, vem mais da teoria quântica. Então esse é o potencial. Então a gente sabe, para minimizar essa energia, isso aqui é positivo, não negativo. Isso aqui é o módulo, né, de φ ponto ao quadrado. Isso aqui também é um termo positivo, não negativo. Então, claro, essa energia, a configuração de campo que vai dar a energia mínima, vai ser aquela em que φ ponto é zero, que aí zero esse termo dá sempre uma contribuição não negativa. Então, ele é mínimo quando ele for zero. Então, φ ponto igual a zero e gradiente de φ igual a zero. Então, isso aqui é o que está me dizendo, que justamente o que nós já sabíamos, que a configuração φ tem que ser de mínima energia, ela tem que ser uma configuração constante. É um vetor coluna com 2 componentes, mas constante, sem dependência em tempo e sem dependência em x. Então a minimização vai ficar por conta desse potencial. Se esse potencial aqui for mínimo, quando esse potencial aqui for mínimo, é a energia do sistema é mínima. Agora, esse termo aqui é não negativo. Esse termo aqui é não negativo. Isso aqui é não negativo. Isso aqui é não negativo, mas esses coeficientes podem ser positivos ou negativos. Então, vamos analisar as possibilidades aí para se pensar no que é a teoria, no modelo estável. Então, suponhamos que as duas constantes sejam positivas. Se o alfa é positivo, e se o beta, né, é positivo, então, a gente sabe que aquele potencial, a gente disser então aqui, φ Dagger φ. Só para não ficar carregando φ Dagger φ, que aparece no potencial, eu vou chamar isso aqui, né? Chamar esse φ Dagger φ de uma grandeza, assim, como isso aqui é uma grandeza não negativa, vamos chamar isso aqui de esse aqui no fundo é módulo de φ ao quadrado. Né? Módulo de φ ao quadrado. Φ está 1. Φ1 está, Φ1 mais Φ2 está, Φ2 é o módulo de φ ao quadrado. Então, esse potencial, eu posso plotar, eu poderia plotar esse potencial V em função do módulo de φ. Alfa sendo positivo e beta sendo positivo, esse potencial é um potencial quártico, esse mínimo aqui. Então, o mínimo dele, nesse caso, ele é não negativo. A configuração de mínima energia, então, seria módulo de φ igual a zero. Mas, se módulo de φ é igual a zero, então, φ zero. Então, nesse caso, a gente está falando de uma configuração constante trivial, φ zero é igual a zero. Então, nessa situação de alfa positivo e beta positivo, a configuração de mínima energia do sistema é a configuração trivial. Claro, se eu aplicar uma transformação de SO2 em cima dessa configuração, olha como é que são as transformações de SO2? É filinha, transformação S de
de SO2, que nós conhecemos, exponencial de I, ômega A, sigma A sobre 2, nós já conhecemos. Então, se eu fizer essa transformação vale do campo, essa transformação que deixa invariante o meu lagrangiano e o meu hamiltoniano. Se eu aplicar essa transformação ao estado de mínima, com a configuração de mínima energia, o transformar da configuração de mínima energia, que é zero, é o próprio, é zero. Então, nesse caso, a configuração de mínima energia é invariante, zero vai em zero. Né? Tem como, porque é assim, é a matriz de SO2, mas se fizer é zero. Então, essa configuração de mínima energia, ela é invariante SO2. Então, essa situação é a situação que nós chamamos de um estado de mínima energia tão simétrico quanto o lagrangiano e quanto o hamiltoniano. O lagrangiano invariante de SO2 é. O hamiltoniano invariante de SO2 é. O estado de mínima energia é invariante de SO2 é filhinha zero, filhinha é igual a zero, igual a zero. Então, o estado de mínima energia é invariante. Então, nesse caso, nós dizemos que nós temos uma simetria exata. A simetria é a simetria do lagrangiano, é a simetria do hamiltoniano e é a simetria do estado de mínima, da configuração de mínima energia. Então, isso quando alfa positivo e beta negativo. Vamos supor agora alfa negativo, alfa positivo ainda, porém beta negativo. Se o alfa é positivo e o beta negativo, como é que fica a forma do potencial, da energia, né? Potencial. Para eu analisar a configuração de mínima energia, como eu já sei que ela tem a parte temporal, a parte espacial, zero, ela não tem dependência na parte temporal nem na parte espacial, então o mínimo da energia vai ficar por conta do V. A parte cinética não contribui. Se o alfa é positivo e o beta é negativo, então eu tenho isso aqui. Alfa, módulo de φ ao quadrado, mais beta, módulo de φ a quatro. Se o alfa é positivo e o beta é negativo, para módulo de φ, lembrando, quer dizer, o potencial é nulo na origem, obviamente. Mas, quando o módulo de φ tende a zero, muito pequeno, esse termo aqui é dominante sobre esse. Então, se o alfa é positivo e o beta é negativo, nas vizinhanças da origem, né, esse termo aqui é positivo. Agora, quando o módulo de beta, quando o módulo de alfa tende a infinito, lá no infinito, mais infinito, menos mais infinito, menos infinito, aqui não tem sentido. Estou colocando isso aqui para módulo de φ, né? Só tem sentido pegar. Módulo de φ é sempre positivo, então só tem sentido pegar essa parte aqui. Essa parte aqui para módulo de φ não tem sentido. Só fiz por uma questão de simetria. Quando o módulo de φ é muito grande, esse termo aqui é negativo, para esse termo domina. Então, para módulo de φ muito grande, esse termo domina. Então, perto da origem, isso aqui é zero. Perto da origem, esse termo domina, então ele é positivo. Então, esse gráfico deve estar fazendo mais ou menos assim. Ele cresce e depois ele deve tender a menos infinito. Para módulo de φ tendendo a mais infinito, como esse beta é negativo, esse termo domina. Então, esse gráfico aqui teria essa forma simétrica, nessas condições de parâmetro. Então, esse sistema aqui, ele tem um mínimo local na origem, mas o mínimo absoluto desse potencial é menos infinito. Esse potencial, para a tendência dele, esse sistema, como o sistema procura sempre a configuração de mínima energia, esse sistema procuraria se estabilizar num potencial que pode ser, uma energia que pode ser tão negativa quanto queira. Então, essa situação aí não é uma situação interessante do ponto de vista físico, porque esse sistema ele teria um estado fundamental, um estado de mínima energia absoluto, que seja determinado. O meu sistema tende a cada vez mais procurar a configuração de mínima energia. Então, se eu for olhar depois a versão quântica desse sistema, esse sistema ele não estabiliza. Essa configuração aqui é uma configuração de mínimo local. Então, o meu sistema aqui,
essa não seria, na verdade, a configuração mínima absoluta do sistema, não seria, porque na teoria quântica seria equivalente ao estado fundamental do sistema, não é determinado. Então essa configuração de parâmetro, ela não é interessante para estudar esse sistema por causa da não existência de um boundary inferior para a energia. Nessa situação, a energia do sistema não tem um limite inferior, a energia não apresenta um limite inferior. Ela pode ser tão negativa quanto eu queira. Então, na teoria quântica, isso estaria dizendo que o sistema não apresenta, não possui um estado fundamental estável. Por quê? Porque na teoria quântica, o sistema procuraria se estabilizar na configuração de mínima energia, mas a configuração de mínima energia não é estável, ela vai tendendo cada vez mais a menos infinito. Então essa região de parâmetros também não é interessante. Então vamos começar agora a tomar alfa negativo. Então, alfa negativo agora, beta positivo. Então, se o alfa é negativo e o beta é positivo, então agora a mesma coisa, parecido com aquele ali. No zero vale zero. Então, a configuração de campo nulo, energia nula. Só que para módulo de alfa muito pequeno, esse termo domina. Mas o alfa é positivo. O alfa é negativo. E para módulo de alfa, módulo de φ, muito grande, agora esse termo aqui domina, e o beta é positivo. Então a tendência desse sistema é ir a mais infinito do infinito, ele é zero na origem, muito próximo da origem, ele é negativo, porque para módulo de φ pequenininho, o termo de módulo de φ ao quadrado domina e o alfa é negativo, então puxa a energia para baixo. A energia do sistema tende a fazer uma coisa desse tipo agora. Vai crescendo aqui, quer dizer, aí é claro, o meu sistema, se eu quisesse completar o gráfico, o meu sistema faria disso aqui. E aquele famoso, todo mundo conhece o famoso chapéu mexicano, o fundo de garrafa, né? Quer dizer, o gráfico que a gente usa em geral para representar, para modelar a quebra espontânea da simetria. Mas então, esse garante que nós temos esse mínimo, quer dizer, temos essa região aqui, na verdade, esse plot aqui em módulo de φ. Na verdade, eu tenho toda essa região aqui, todo esse círculo aqui de estado. Eu posso passar de um ponto para outro, né, por transformações de SO2. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, nesse caso aqui, se eu for olhar, o meu estado de mínima energia, ele não é mais campo trivial. Ele é campo não nulo. Pode ser isso, pode ser qualquer campo que tiver, né? Quer dizer, se eu tiver estou com essa estrutura do potencial, que é alfa, módulo de φ ao quadrado, mais beta, módulo de φ a quarta. Então, nós vamos minimizar. Derivar isso aqui em relação a φ. Né? Então, derivada de V em relação ao módulo de φ, 2 alfa, módulo de φ, mais 4 beta, módulo de φ a terceira. Então, isso aqui vai ser, a gente fatora, pode fatorar o 2, módulo de φ, e aí nós vamos ter alfa mais 2 beta, módulo de φ ao quadrado. Então, essa derivada é zero em duas possibilidades. Módulo de φ igual a zero ou módulo de φ diferente de zero. Mas com isso aqui sendo zero. Então, módulo de φ, então daqui nós temos módulo de φ igual a zero. E a outra solução é módulo de φ igual a raiz quadrada de menos alfa sobre 2 beta. Alfa sendo negativo, beta sendo positivo, esse radicando aqui é positivo. Então, o módulo de alfa é não trivial. Então, eu tenho dois tipos de solução.
essa solução aqui está correspondendo, obviamente, ao máximo, e essas soluções aqui estão correspondentes a todos esses níveis. O módulo de φ ser desse módulo, isso significa, na verdade, que se o módulo de φ é constante, isso significa que o φ deve ser algo desse tipo. Raiz quadrada de menos alfa sobre 2β, mas esse campo aí é um campo complexo. Eu sei o módulo dele. Se eu sei o módulo, quer dizer, o campo complexo, ele tem um módulo numa face. Eu posso colocar um exponencial de I, vamos dizer, aqui, de 3x, obviamente, né? Mas é tudo constante. Esse campo aqui é constante, ele não pode depender de 3x. Então eu tenho um módulo constante e uma fase. Ele deve ser constante. Então esse campo, ele não é um campo único. Quer dizer, essa configuração de mínima energia, ela não é única. O que eu sei é que o módulo tem que ser constante, mas qualquer objeto com essa forma aqui, com esse aqui constante, tem o mesmo módulo. Então, é um mínimo também. Então, o mínimo é o que a gente chama de um mínimo degenerado. São todos esses mínimos aqui. Perfeito. Então, nesse caso, o que a gente observa, se nós escolhermos uma configuração qualquer, φ0 igual a raiz de menos alfa sobre 2β. Né? E aqui, 1 é elevado a I que zero, eu posso, ou seja, eu posso escolher esse módulo aqui, né? Vamos ver que a gente escolheu esse módulo. O módulo de θ aqui. Então eu poderia escolher o seguinte: φ0, ele vai ser φ1, componente φ1 zero, componente φ2 zero. E aí o que eu sei que o módulo de φ, então o módulo de φ1 zero, módulo de φ1 ao quadrado, módulo de φ1 zero ao quadrado, mais módulo de φ2 zero ao quadrado é igual a menos alfa sobre 2β. Então eu tenho toda uma família, né, de campos com essa situação aqui. Eu posso, então não significa que eu saiba nem esse nem esse. Eu sei que eles dois têm que estar satisfazendo essa condição. Isso aqui está me garantindo que essa configuração satisfaz essa equação. Tem esse módulo constante. Aqui a gente nem é bom, dá licença, vamos colocar desse modo, né? Vamos pensar, vamos deixar assim por enquanto. Vamos escrever desse modo. Se o módulo de φ, esquecer isso aqui. Se o módulo de φ é constante, né, tem esse valor, isso significa que nós estamos nessa situação. Fizer, atenção, isso significa que esse cara aqui vai ter esse módulo desde que essas duas componentes satisfaçam essa equação. Então, beleza. Então, nesse caso, nós temos uma... E aí, se eu fizer uma transformação de SO2, né? Então, se nós fazemos uma transformação de SO2 nesse φ0, então, nós vamos ter que o φ0', que é o φ1 zero', φ2 zero', vai ser uma transformação de SO2 vezes atuando em φ1 zero, φ2 zero. Obviamente, se eu colocar uma transformação genérica de SO2 aqui, φ1 zero' é diferente de φ1 zero, φ2 zero' é diferente de φ2 zero. Então, o estado fundamental, ou seja, φ0' é diferente do φ0. Então, a ação é invariante, o lagrangiano é invariante, a energia é invariante, mas o estado fundamental não é invariante. Porque se eu fizer uma transformação de SO2, eu saio, por exemplo, desse estado fundamental que vem para esse, eu saio desse, vem para esse, vai depender. SO2 vai me fazer varrer todo esse anel de configurações de mínima energia. Então, nesse caso, nós dizemos, a simetria, ela foi implantada no sistema, ela foi implementada no sistema, mas de uma forma que a gente chama de quebrada espontaneamente. A simetria, ela está no lagrangiano, a simetria está na energia, mas a simetria só não está na configuração de mínima energia do sistema. Então, de uma certa maneira, a gente diz que a gente implementou a simetria. Então, a simetria, quer dizer, implementa-se a simetria de
denominamos implementação, ou denominamos simetria quebrada espontaneamente. Assim, de uma forma que denominamos de quebra espontânea. Então, a quebra espontânea da simetria não deixa de ser um modo de introduzir a simetria. Só que a simetria é um modo de eu trazer a simetria. A simetria está no sistema, mas ela não está no estado de mínima energia. Ela está no lagrangiano, está na energia. A função de energia é invariante, a função lagrangiana, funcional lagrangiana é invariante, mas o estado de mínima energia não é invariante. Então a simetria entra, mas não entra no estado fundamental. E aí a gente chama disso que a simetria é quebrada espontaneamente. Nós vamos ver que com a simetria quebrada espontaneamente, nós vamos ver a questão do bóson de Goldstone e vamos ver que a simetria está lá, mas sob uma forma mais camuflada. Ela deixa relações entre os parâmetros. Ela não necessariamente ela é explícita. Vamos ver o que significa isso. Então, esse método, essa situação, ela pertence a essa categoria. A simetria SO2 está na ação, está no lagrangiano, está na energia, mas não está no estado fundamental. Então, ela está quebrada espontaneamente. Essa situação nós não vamos discutir, porque se alfa é negativo e beta é negativo, o potencial ele é completamente negativo. O potencial tem essa forma. Então ele não tem mínimo nenhum. Ele tem um máximo em zero e depois a situação de mínima energia é a energia tão infinita quanto eu queira. É parecido com aquela situação em que o alfa é negativo, em que o alfa é positivo e que o beta é negativo. Aqui a situação é menos mal, porque existe um mínimo local. O potencial faz disso, mas não existe um mínimo definido absoluto. Aqui nesse caso nós não temos nem mínimo local, nós temos esse máximo local e o mínimo absoluto é instável. O meu sistema pode, a energia pode ser tão negativa quanto eu quero. Então essa situação não é uma situação interessante porque ela não dá nenhuma estabilidade. Ela não, na teoria quântica ela não vai poder ser estabilizada por meio de um estado por meio de um ground state. Ou seja, o meu sistema não vai flutuar em torno de nenhuma configuração estável. Então, as duas situações interessantes que nós observamos aqui foi alfa positivo, alfa e beta positivo, que deu um potencial, o mínimo, para φ igual a zero. Então, nesse caso, a simetria ela é também no estado fundamental, e no caso, alfa negativo, beta positivo, que foi aquela famosa forma, né, do fundo mexicano, fundo de garrafa, chapéu de mexicano, que aí a gente tem esses estados de mínima energia. Nós temos uma degenerescência de estados fundamentais e em um estado fundamental tem invariante SO2. Por uma transformação de SO2 eu passo de um para outro, eu mudo o estado fundamental. Então a simetria entrou na teoria, mas não entrou no estado fundamental. Ela está só no lagrangiano na energia. Então isso é o que a gente chama de quebra espontânea. Então vamos estudar. Então, como a gente já na aula passada estava tentando chamar a atenção, né, a situação de quebra espontânea. Então a gente pode, como eu tenho todo um sistema de estados fundamentais degenerados, nós poderíamos pegar, por exemplo, um estado fundamental que a gente queira. A gente tem isso aqui. A gente sabe, nós vimos que a configuração de mínima energia, ela pode ter uma componente φ1 zero, tem uma componente φ2 zero, ambas constantes, mas satisfazendo aquela condição, módulo de φ1 ao quadrado, mais módulo de φ2 zero ao quadrado, igual a menos alfa sobre 2 beta. Como isso aqui, esse menos alfa sobre 2 beta é uma quantidade não negativa, vamos chamar isso aqui de um V2, né? Vamos dizer que o nosso V seja definido como sendo raiz quadrada de menos alfa sobre 2 beta. Então, meu sistema pode ser definido assim. Eu vou dizer que vou tomar uma configuração de mínima energia aqui, que vai ser a seguinte: φ0. Vamos dizer que seja esse V aqui. Então vamos tomar o φ0 assim. Nada me impede
de tomar um φ0 que tenha 0 aqui e que seja esse próprio V aqui. Pode ser qualquer objeto que satisfizer essa condição, dá aquilo ali. Então, uma situação mais simples, né, seria, por exemplo, ou poderia, se quiser também, colocar V0, tanto faz. Quadrado, módulo ao quadrado de φ0 é V2, módulo ao quadrado de φ0 nesse caso é V2, eu estou colocando esse V realmente real. Estou colocando V isso aqui mesmo. Estou nem colocando fase nenhuma. Seria um ground state. Então, vamos tomar esse aqui. Tomar, por exemplo, esse aqui, tanto faz, tomar esse ou esse. Então, vamos dizer que a nossa configuração de mínima energia do sistema seja essa aqui. Isso aqui. Nós vamos fazer uma transformação aí. Então a gente já sabe que essa transformação aí vai me dar o seguinte, né? Então, uma transformação de SU2 agora, então nós adotamos esse estado fundamental, essa configuração de mínima energia. O zero que eliminar um deles, o que motivo? Não, eu posso pegar qualquer deles, porque sem perda de generalidade, porque qualquer estado, qualquer objeto que satisfizer a essa condição é estado fundamental. Então eu peguei esse aqui por uma questão de simplicidade, porque eu sei que desse aqui... Podia manter com dois, podia. Um V1, V2. Já faz, exatamente. Poderia colocar um V1 e um V2 aqui, desde que V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado, você V ao quadrado, não importa. E aí, de qualquer maneira, eu posso passar desse aqui para esse aqui, por uma transformação de SU2. Se eu fizer uma transformação de SU2 nesse objeto aqui, né, uma transformação de SU2 global, eu posso sempre sair dessa situação e gerar essa, né? É por isso que eu estou dizendo, falando isso. Vamos fazer o seguinte aqui. A gente poderia pensar a seguinte coisa. Por exemplo, se a gente fizer, isso poderia ser interessante a gente fazer o seguinte, esse objeto aqui assim, né? Então a gente podia fazer o seguinte, vamos dizer que eu pegasse posso fazer uma transformação de SU2 em cima desse objeto. Quanto esse objeto poderia, se eu fizer uma transformação, por exemplo, a gente tem uma ideia, vamos dizer que eu fizesse uma transformação de SU2 gerada, ou melhor dizendo, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma transformação infinitesimal de SU2. Ou seja, ou outra coisa, quem são os geradores de SU2? Quem é a transformação? Vamos pegar assim, quem é a transformação genérica de SU2? É uma transformação exponencial de os parâmetros de SU2 e os geradores de SU2 nessa representação bidimensional. Então, isso é uma transformação de SU2 na representação bidimensional, né? Certo? Vamos pegar a ação desses geradores. Quer dizer, quando eu fizer uma transformação em cima do φ0, eu vou estar fazendo essa transformação. Transformação de SU2 global em cima do φ0. Claro, se cada um desses geradores atuando no φ0, naquele φ0 ali der 0, significa que φ0' seria igual a φ0. Se cada gerador em cima disso dá 0, a exponencial de 0 é 1. Então, dali invariante. Vamos ver como é que é a ação do gerador. Vamos pegar a matriz σx. Então, se eu pegar σx e atuar naquele estado que eu defini como sendo φ0, 0V, σx está dando para mim, σx é 0, 1, 1, 0. Então, dá V, então é 0, 1, 1, 0. Vai ficar V, vai ficar 0. Se eu atuar com σy, 0V, vai ficar menos IV. A gente já fez mais ou menos isso no final da aula passada, 0. E se nós pegarmos o σz, atuando em 0V, dá 0 menos 1. Então, dessa forma, nós estamos vendo que os geradores de SU2, nenhum deles, né, aniquila. Nenhum deles dá φ0 igual a 0. Então, se eu fizer uma transformação gerada por σx,
fizeram linha diferente de fizeram. Se eu fizer uma transformação gerada por sigma y, fizeram linha diferente de fizeram. É a mesma coisa aqui. Porém, a gente pode observar o seguinte: se eu pegar essa combinação sigma x menos e sigma y atuando em 0v, ou seja, eu vou multiplicar esse cara aqui por menos i. Então aqui vai ficar menos v, vai ficar, você vai dar zero. Então essa combinação aqui, ela aniquila esse estado. Então, se eu pegar uma transformação gerada desse modo aqui, né, se eu pegar uma específica transformação de SO2, né, gerada com essa combinação de geradores, eu passei de em vez de trabalhar com sigma x e sigma y, eu trabalhei com essa combinação linear. Eu estou deixando o estado fundamental invariante. Então, isso significa que esse estado fundamental, existe alguma transformação de SO2, né, que deixa ele invariante. Então, tem uma simetriazinha, vamos dizer, residual. Né? Quer dizer, existe uma transformação, uma classe de transformações de SO2, que se tiver essa combinação, quer dizer, qualquer transformação desse tipo, se eu pegar uma transformação em que ômega 1, eu pegar algo do tipo ômega 1 ômega 1 para poder ter aqui esse gerador aqui, que a gente sabe de SO2, né? Quando a gente faz aquelas estudos de representações de SO2, a gente chama esse objeto aqui de sigma menos, né? Sigma mais, tem sigma menos, que é o operador escala. Então, a transformação gerada por esse objeto deixa esse estado invariante. Então, estou querendo dizer que, olhando assim, parece que todos os geradores eles não aniquilam. Porque se o gerador aniquila, se eu tiver um gerador, se eu tiver um específico sigma A, tal, sigma A φ0, né, que é 0V, for 0, ao exponenciar essa transformação em cima do φ0, daria o próprio φ0, ficaria invariante. Então, para a gente perceber quando a configuração de mínima energia é invariante, a gente tem que ver se tem algum gerador, se tiver um gerador que atuando em φ0 dá zero, ou seja, esse gerador aniquila a configuração de mínima energia, então a simetria, a transformação de simetria gerada por esse gerador, se eu pegar então S igual a exponencial de I parâmetro vezes esse gerador, como esse gerador específico, eu pegar S φ0, como esse gerador batendo em cima, essa exponencial aqui é uma exponencial de todas as potências do gerador, então isso aqui, todas as potências do gerador batendo no φ0 daria zero, então isso aqui daria o próprio φ0. Então, aquele gerador que aniquila a configuração de mínima energia, ele estaria dando transformações que deixam aquele estado, aquela configuração de mínima energia invariante. Então, isso mostraria que existe uma simetria residual. A simetria não foi toda embora, pode existir um ou mais geradores que aniquilem aquela configuração, que é o que nós estamos mostrando aqui. E esse gerador deixa essa configuração invariante. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Vamos fazer, então, uma transformação, né? A gente pode fazer transformações aí. Podemos fazer transformações infinitesimais, mas o que a gente está mostrando é que, em geral, as transformações, né, esse estado de mínima energia, especificamente essa combinação aqui, é que vai aniquilar a configuração de mínima energia. Então, essa configuração, esse gerador é único. Existe esse particular gerador que mata essa configuração de mínima energia. Então, se eu pegar uma simetria que seja gerada por esse carinha aqui, ela está deixando esse estado invariante. Então, existe um único gerador. Então, como eu tenho um único gerador, vai sobrar uma transformação gerada por um único gerador. Quer dizer, nesse caso, eu estou dizendo que o meu grupo SO2, ele é quebrado em um
quê? Porque sobra uma simetria com apenas um gerador. Uma simetria de apenas um gerador é uma simetria 1. Então, esse estado fundamental φ0 que nós escolhemos, que φ0 igual a 0V, esse φ0 aqui, igual a 0V, ele não é mais invariante por SO2 completo, mas existe um subgrupo U1 gerado por essa combinação aqui que deixa esse estado invariante. Quer dizer, o fato do gerador aniquilar essa configuração significa que a transformação gerada por esse gerador deixa esse estado invariante. Ou seja, exponencial de I alfa, esse gerador aqui que vamos chamar de sigma menos, né? E alfa sigma menos atuando em 0V é igual a 0V. Por quê? Porque esse gerador, cara, quando eu exponenciar isso aqui, cada potência de sigma menos mata esse cara. Então essa exponencial no final do dia dá 1. Em cima desse cara, essa exponencial dá 1. Então esse gerador deixa esse estado de mínima, essa configuração de mínima energia invariante. Então a simetria, o estado de mínima energia que nós escolhemos quebrou a simetria de SO2 completa para uma simetria residual 1. Então houve uma simetria residual. Isso nós estamos dizendo. Certo? Estamos quase lá. Então, vamos fazer só o seguinte, né? Vou pegar aqui. Vou pegar uma transformação. Pode fazer agora. Vamos dizer o seguinte. Vamos fazer uma. Então nós temos esse. Vamos dizer que eu tenho esse estado fundamental. Essa configuração. Vamos retomando. Estamos fazendo sempre. Estamos tomando essa configuração de mínima energia. Para nós é essa 0. Eu escolhi isso aqui. Poderia ter escolhido o outro. O raciocínio vai igual. Peguei esse aí. E aí nós estamos vendo que aquele sigma menos atuando em φ0 dá 0. Então o fato dele aniquilar a configuração de mínima energia significa que ele está gerando uma transformação que vai deixar esse estado invariante, ou seja, essa transformação aqui é aí parâmetro alfa, sigma menos atuando em φ0, dá o próprio φ0. Então sobra essa simetria. Então, essa simetria gerada por sigma menos ela é residual. Então, vamos ver agora o seguinte. Vamos fazer uma transformação de simetria, né, em cima desse estado. Então, se eu pegar mais então sigma x menos I sigma y. Perfeito. Se eu pegar a transformação, por exemplo, sigma z, uma transformação gerada sigma z. Isso. Vamos pegar uma transformação, por exemplo, vamos fazer uma transformação de sigma z em cima desse estado aqui. Vamos ver o que a gente vai fazer uma transformação gerada por sigma z. Então, a gente sabe exponenciais. Se eu pegar uma transformação assim, exponencial de I, vamos dizer um parâmetro aqui, psi, sigma z. Né? Nós sabemos que exponencial, essa matriz aqui é diagonal, quer dizer, exponencial, isso aqui fica fácil, isso aqui dá. Exponencial de psi, 0, exponencial de menos x. Tá? Legal. Beleza, então tá certo.
Então, quando eu fizer essa transformação aqui, sigma z atuando em 0V, aquilo que eu escolhi como a configuração de mínima energia do sistema, isso aqui vai continuar sendo 0, mas aqui eu vou produzir um exponencial em menos I, si, V. Então, a partir dessa configuração aqui, eu gerei uma nova configuração. Eu passei desse estado para esse estado, passei dessa configuração para essa configuração, que é uma configuração constante. Esses parâmetros aqui são constantes. Então, essa configuração aqui é uma configuração constante. Então, isso está me mostrando que eu passei do φ0, passei para um φ0 limpo, que tem a mesma energia que o sistema, que era o newtoniano invariante. Então, φ0 limpo e φ0, eles têm a mesma energia. Então, os dois estados têm a mesma energia e esse estado aqui é diferente desse. Então, significa que existe uma outra configuração de campo, né, que por ser constante, a partir de uma configuração constante, eu posso gerar o que é uma transformação de simetria? Uma transformação de simetria é uma perturbação que eu estou fazendo nesse estado. Eu estou modificando esse estado por uma transformação, mas estou chegando a uma outra configuração, diferente dela, mas com a mesma energia. E essa configuração aqui é completamente constante. Então, uma configuração de campo constante é uma configuração que tem comprimento de onda infinito. O comprimento de onda dela, se ela é constante, eu posso imaginar que o comprimento de onda dela está tendendo ao infinito. E ela é constante, então a frequência, ela não depende do tempo. A frequência dela está tendendo a zero. Como o comprimento de onda é o inverso do vetor de onda, o módulo do vetor de onda, então a gente pode estar imaginando que quando lambda tende a infinito, K tende a zero. Então isso está me dizendo o seguinte, que o meu sistema ele deve ter essa propriedade. Ele vai apresentar alguma configuração de campo cuja frequência tende a zero quando o vetor de onda tende a zero. Uma relação desse tipo. Ômega, esse estado ele tem, a frequência dele tende a zero, é um estado praticamente constante. Então, ele não tem frequência, porque ele não tem oscilação no tempo, e nem tem comprimento de onda, porque ele não oscila no espaço. Mas o comprimento de onda é o inverso. É 2π sobre K, na verdade, é 2π sobre K. Então, quando lambda tende a infinito, K tende a zero. Então, K tende a zero, lambda tende a infinito, mas o ômega está tendendo a zero. Então, a simetria ter sido quebrada espontaneamente me diz que eu posso passar de uma configuração para outra. Então, o meu sistema exibe uma outra configuração, mas com essa propriedade, que a frequência tende a zero quando o vetor de onda tende a zero. Do ponto de vista da física de partículas, né, se a gente fizer uma representação corpuscular, H cortado ômega é a energia do quanto de radiação. E K é o momento. H cortado, K é o momento. O K é o momento sobre H cortado. Então, o momento tende a zero. E a energia tende a zero. Quando o momento tende a zero e a energia tende a zero, numa teoria relativista, isso é equivalente. Se eu pegar a relação entre energia e momento, é 2 igual a P2C2 mais M2C4. Isso aqui está me dizendo, se quando o momento tende a zero, a energia tende a zero, é porque essa massa de repouso é nula. Então, essa é a essência do teorema de Goldstone, e a existência do bóson de Goldstone. Se a simetria é quebrada, a simetria é global, é contínua. Então, a simetria é global. Contínua é importante por quê? Porque eu passei dessa configuração para essa configuração continuamente. Então, eu fiz uma pequena perturbação, posso fazer uma pequena perturbação. A simetria é global e contínua. Então, significa que a partir de uma configuração eu posso gerar uma outra configuração do sistema que tem essa propriedade. A relação de dispersão no setor de radiação é ômega tendendo a zero quando o módulo de K tende a zero. Na visão de partícula relativística, essa relação de dispersão corresponde à existência de uma partícula de massa nula. Então, se a simetria é global e é contínua
e ela é implementada através de uma quebra espontânea, é justamente o fato do estado de mínima energia, da configuração de mínima energia não ser invariante. Então, se a implementação se dá por uma quebra espontânea, então existe. O sistema apresenta um módulo de oscilação com essa relação de dispersão. Com essa a relação de dispersão dele vai ter essa característica. Se eu faço a correspondência, excitação, ondas do sistema com partícula, então isso significa que existe uma partícula de massa de repouso nulo. Existe uma partícula, nesse caso a partícula é bosônica, é spin zero, porque ela tem a mesma categoria que o V. Então existe um spin zero com massa nula, massa de repouso nula. Isso aqui que é o bóson de Boltzmann. Uma física de partículas, isso aqui seria o bóson de Boltzmann. Tá, então a gente está fazendo de uma maneira geral. Voltar desse filme? Oi? Pode pagar uma voltada, posso? Ah, sim. Quer dizer, o que é importante foi que. Como é que você mostrou o bóson de Boltzmann? Pois é. A partir, então, eu pego o estado fundamental, pego a configuração de mínima energia. Faz uma transformação de simetria, pega, por exemplo, uma transformação de simetria do sistema. Peguei essa transformação aqui em particular. A partir dessa configuração, eu pego uma transformação de simetria daquela que não deixa o estado fundamental invariante. Não adiantaria eu pegar aqui o sigma menos, porque o sigma menos batendo aqui dava zero, então isso aqui daria invariante. Pega o gerador, um daqueles geradores que não aniquilam o estado de mínima a configuração de mínima energia. Peguei o sigma z, em particular peguei essa. E vi que isso aqui me leva esse estado, essa configuração de mínima energia, nessa outra configuração. Então eu passei, quando eu faço uma transformação de simetria, o que uma transformação de simetria significa? Que você pode perturbar o teu sistema sem mudar a energia dele. Você fez essa transformação de simetria nessa configuração e chegou nessa. Chegou numa outra configuração, diferente dessa. Mas o que essa configuração tem? Ela é constante. Então, se ela é constante, ela tem um comprimento de onda que é infinito. E se ela independe do tempo, ela não tem, ela não vibra no tempo, ela não tem vibração. Então a frequência dela tende a zero. Então essa configuração, eu parti dessa configuração para essa, cheguei a uma nova configuração que tem comprimento de onda infinito. Comprimento de onda é 2π sobre K. Comprimento de onda. Por ser constante, né? Por ser constante. Por ser constante. Porque o que se é constante, se esse parâmetro dependesse de x e de t, eu ia gerar uma configuração que não era constante. Que é o que vai acontecer no mecanismo de Higgs. No mecanismo de Higgs, quando a simetria for local, esse par não for constante, esse argumento vai ser destruído. Então, por ser constante, como você está chamando a atenção, quer dizer, lambda, né, é igual a 2π sobre o módulo de K. Então, quando o lambda tende a infinito, o módulo de K tende a zero. Então, e a frequência é zero. Então, essa configuração ela tem frequência que tende a zero, quando o módulo de K também tende a zero. Então, isso significa que o fato da simetria ter sido quebrada espontaneamente, a transformação de simetria me mostra que a simetria foi implementada com uma quebra espontânea. Uma transformação de simetria me mostra que eu posso chegar a uma configuração que tem essa relação de dispersão. Isso em termos de onda. Eu posso passar pelo princípio da correspondência para a relação radiação-partícula. Se a partícula é relativística, quando P tende a zero, o E tende a zero, só se a massa de repouso for nula. Então, no mundo da radiação, no mundo das ondas, eu diria que esse sistema, o bóson de Boltzmann, na visão, por exemplo, da física da matéria condensada, que está aqui, ela não é um sistema relativístico, não tem uma relação entre energia e momento, é uma relação de frequência e retorno de onda, é que o meu sistema apresenta algum tipo de excitação que tem frequência, cuja relação de dispersão é tal que a frequência tende a zero quando o vetor de onda tende a zero, quando o comprimento de onda tende a infinito. Isso aqui é um comportamento assintótico de uma relação de dispersão. No mundo das partículas, esse comportamento assintótico dessa relação de dispersão corresponde a dizer que você deve ter uma partícula de massa nula. Então, aquilo que é o bóson de Boltzmann, que é uma partícula de massa nula num sistema relativístico, num sistema não relativístico, é uma onda que se propaga de
tal maneira que a frequência dela tende a zero quando o vetor de onda tende a zero. Isso aqui está te dizendo que essa tua relação de dispersão, ela deve ter um comportamento linear, mas deve ser algo desse tipo. Sei lá, se ela achava isso aqui de uma constante seca, tá? Ela deve ter esse tipo de comportamento, porque o K tende a zero, o ômega tende a zero. Então isso te assinala uma relação, você consegue, a partir da simetria, inferir alguma coisa sobre a relação de dispersão, sem ter mesmo consultado o lagrangiano. Isso aí veio só da análise da simetria. No mundo das partículas, isso aqui, se a gente disser que o meu sistema é relativístico, essa relação se reverte nessa. Então isso mostra que existe uma partícula de spin zero por quê? Porque é uma configuração do campo escalar e com massa de repouso. Então essa é a essência do teorema de Goldstone. Quer dizer, o teorema de Goldstone, ele na verdade, ele é uma afirmação sobre as relações de dispersão do teu sistema quando a simetria é implementada desse modo, em que há uma quebra espontânea. A simetria entra no lagrangiano, entra na energia, mas não entra no estado fundamental. Então você passa de um estado de mínima energia, de uma configuração de mínima energia para outra configuração de mínima energia, por transformações de simetria do teu sistema. Então você obtém, a partir de uma configuração, uma outra configuração de comprimento de onda infinito. Então essa é a essência. Agora, nós vamos ver depois que quando essa simetria for local, vai entrar em ação o mecanismo de Higgs. Nós vamos gerar uma excitação aqui, vamos gerar um outro estado, mas aqui, quando eu fizer essa transformação, se a simetria é local, esse se depende de Tx. Então eu passo de uma configuração constante para uma configuração que não vai ser constante. Mas aí o que essa configuração não constante vai, qual vai ser o destino dela? Vamos ver. Então, acontece no mecanismo de Higgs. Então, isso aí é só uma parte do que a gente queria dizer a respeito do bóson. Vamos caminhar um pouquinho mais nessa história linda da simetria global. Vamos ver como é que a gente detecta, né, esse bóson de Goldstone na nossa ação. Deixa eu só apagar isso aqui, vou preparar aqui, vou dar uma intervalo. Fazer o seguinte, então, nós estamos fazendo a seguinte coisa. Nosso lagrangiano, então, tinha essa forma aqui. Dmi, então ele tinha assim, ó, 1 sobre C2, D2, DT2, então ele estava assim, ó, Φ1 ponto estar, Φ1 ponto, tá? Mais 1 sobre C2, Φ2 ponto estar, estou abrindo aquela expressão que tinha dmi Φ Dagger, dmi Φ, e aí aqui menos gradiente. Então vamos fazer o seguinte, perdão, vou botar assim nesse modo. Vamos fazer isso não. Vamos deixar assim. Perdão, vamos fazer assim. Dmi Φ1 está. Deixa a notação com variante, claro. Dmi Φ1 mais dmi Φ2 está. Dmi Φ2 é a parte cinética. Depois a parte do potencial. Menos alfa módulo de Φ1 ao quadrado menos alfa módulo de Φ2 ao quadrado. E aí, menos beta, então menos G, menos beta módulo de Φ1 ao quadrado mais módulo de Φ2 ao quadrado. Então, essa aqui era a forma que nós temos que fazer. E aí nós estamos dizendo que o nosso campo fizer, então nós escolhemos esse ground state, essa configuração de mínima energia do sistema, 0V. Há um trabalho que são 125, daqui a 15 minutos a gente retorna, 125, 5h40 a gente retorna. E a gente vai